Pessoal, vamos tratar hoje da estrutura do corpo humano, na visão espírita. Para embasar os nossos estudos, vamos levar em consideração a pergunta 135, feita por Allan Kardec no Livro dos Espíritos. Ele pergunta, há no corpo outra coisa além da alma e do corpo? Ou seja, Allan Kardec pergunta, além desse corpo que é fácil para eu entender, porque ele é meu, né? Ele é material, eu consigo pegá-lo, eu consigo senti-lo, eu estou vivenciando essa experiência. Existe mais alguma coisa? Tem mais alguma coisa além disso? E da alma, do que é o espírito encarnado, existe mais alguma coisa? Aí os espíritos vão responder para ele assim, ao liame que une o corpo à alma. Aí Allan Kardec, não satisfeito, faz outra pergunta. Dentro da 135, que ele vai chamar de A. Né? Qual é a natureza desse liame? Aí os espíritos respondem, semimaterial. Então, para a gente já começa a complicação. É algo que ele não é nem material, como o meu corpo, mas também não é espiritual como a minha alma ou como um espírito. Quer dizer, um meio termo entre a natureza do espírito e a do corpo. Então vamos pensar o seguinte, que nós temos o espírito, o corpo, o que está no meio é esse liame, que nós vamos entender como que é o termo mais comum dentro do espiritismo, que é o perispírito. Então ele está no meio, ele faz essa ligação. Ele não é nem material, ele não é nem espiritual, ele é semimaterial. Isso é necessário para que eles possam comunicar-se. Então seria impossível ligar diretamente o espírito ao corpo sem esse perispírito, sem esse material que ele é semimaterial, sem essa estrutura semimaterial. É por meio deste liame que o espírito age sobre a matéria e vice-versa. Então o perispírito ele vai ser uma extensão do nosso corpo para o mundo espiritual. Vai ser a partir dele que os outros espíritos vão atuar sobre nós e nós vamos atuar sobre outros espíritos. As pessoas acham normalmente, fazendo um pequeno parênteses aqui, que obsessão é sempre do espírito para o encarnado, mas na verdade pode ser o contrário. O encarnado obsidiando o espírito. Então, nós também atuamos no mundo espiritual. Então, Allan Kardec, para melhorar esse entendimento, ele faz um fechamento, uma explicação, um comentário. O homem é, assim, formado de 3 partes essenciais. Quais são essas 3 partes? Corpo físico, alma, perispírito. O corpo é o ser material, semelhante aos dos animais e animado pelo mesmo princípio vital. Então, por isso que a ciência, ela considera o ser humano como um animal, e ela está correta. Nós somos animados pelo mesmo princípio vital que os animais. Nós somos iguais aos animais. E isso nos coloca em um patamar de igualdade, não nos dando direito sobre os animais. Nós não somos superiores a eles, muito pelo contrário, nós temos mais responsabilidades, porque a nossa condição intelectual, ela nos dá o dever de cuidar, de amparar, de ter ações dignas também para os animais, porque nos é dado algo que eles, a princípio, pelo menos até o nosso entendimento, que eles não têm, que é a capacidade de raciocinar, a capacidade de pensar, de discernir, de ter consciência da sua própria existência. Então isso nos dá uma responsabilidade maior, mas isso também não nos faz superior. A alma, que é o segundo, né? É o espírito encarnado, o qual o corpo é habitado. Então a alma é o espírito que foi para o corpo. E a partir daí, esse espírito se torna uma alma, porque a alma é o espírito encarnado. E por fim, e na minha opinião, um pouco a parte do homem mais complicada para se entender, é o perispírito.
princípio intermediário, como eu disse, ele está entre os dois, entre o material e o espiritual. Substância semimaterial, outro conceito complicado de se entender para nós ainda, porque nós não temos uma vivência com o semimaterial. Na verdade, nós não temos como experiência, isso principalmente nós que não somos médiums. Quem é médium ainda consegue ver o perispírito, consegue ver a áurea, consegue vislumbrar as características do mundo espiritual. Nós que não temos a vidência como uma mediunidade, na verdade eu não tenho nenhuma, fica ainda mais complicado da gente entender o que é o perispírito. Mas dá pra gente ter uma ideia bem razoável, que serve de primeiro envoltório ao espírito e une a alma ao corpo. Então, o espírito ele vai habitar primeiro o perispírito e depois o corpo, formando assim a alma. É essencial. Que Jesus possa nos abençoar, que Ele continue nos amparando. E é sempre bom lembrar que o dever do espírito é instruir. Ele deve se instruir. O bom espírito, ele busca a instrução, ele busca o conhecimento e por meio desse conhecimento que ele evolui. Nós devemos lutar por nosso melhoramento, por nossa reforma íntima. E a base intelectual, a base de conhecimento, ela é fundamental nesse processo. Que Jesus nos ampare, nos dê uma boa semana, que a espiritualidade amiga continue te amparando, meu irmão. Fique com Deus, até uma